chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima. Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 17 de dezembro. Ontem foi o dia da primeira novena em preparação ao Natal. Neste tempo do Advento, onde vivenciamos a expectativa de acolhermos o Menino Deus em nosso coração e nossa vida. Iniciemos o nosso momento em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que o Espírito Santo venha sobre nós, sobre você, sobre sua família, neste dia, expulsando as trevas de nosso coração para acolhermos bem a santa palavra de Deus. O Evangelho de hoje, narrado por São Mateus, capítulo 1, versículo 1 a 17. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Booz, cuja mãe era Raabe, Booz gerou Obed, cuja mãe era Ruth, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão daquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E no exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, você talvez chegue a se perguntar que leitura confusa é esta, com tantos nomes, que ensinamento traz para nós este Evangelho? E daí eu vos pergunto, não é importante saber de onde viemos, a nossa hereditariedade, quem foram nossos pais, avós, bisavós, nossa geração? Como é importante ter uma família. Comumente as pessoas falam da raça. Qual é a nossa raça? A nossa origem, a nossa genealogia. Jesus nasceu numa família, Sagrada Família de Nazaré. É uma pessoa humana,
É o Verbo encarnado que veio do céu, veio de Deus, é o próprio Deus, mas também, como nós, nasceu de uma mulher, a Virgem Maria. Veio ao mundo, assumiu a condição humana, a natureza humana. É a palavra de Deus que nos orienta, que nos traz esta importância da genealogia, que nos apresenta a origem humana de Jesus, a sua linhagem, a sua descendência. Jesus entrou na história para transformar a história, mas a sua história acontece por meio de uma linha histórica. Quando o evangelista nos traz a origem de Jesus, a sua origem humana, não é somente para mencionar aqueles que antecederam o Senhor, é para nos mostrar que nós fazemos parte de uma história. Somos a continuidade de uma história, e toda a história humana começou no coração de Deus. Permita Deus intervir na sua história, permita Deus intervir nos acontecimentos da sua própria vida. Ainda que ao longo do tempo essa história tenha sido desviada, transviada pelo pecado, em Deus a história humana é sempre resgatada. Por isso, os homens de Deus, apresentados aqui na genealogia de Jesus, desde Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de tantos outros, nos mostram o quanto Deus vai intervindo na história para mudar a história humana, para conduzir a história humana para a sua origem divina, a origem da graça. Precisamos buscar em Cristo a bênção para os nossos. Não importa em que ponto se encontra a nossa vida, mas é preciso submetê-la ao senhorio de Jesus. Ele não veio apenas para ser um homem de Deus, Deus homem presente no meio da humanidade. Ele veio, entrou no seio de uma família, José e Maria, para entrar no seio de todas as famílias humanas, para fazer parte da família humana, sendo também humano. Por isso ele compreende a nossa humanidade. Ele santifica, renova, purifica, liberta e transforma. É preciso que a nossa história seja submetida ao senhorio de Jesus. Permitamos, irmãos e irmãs, que Deus entre em nossa vida, renove a nossa história. Que assim seja. Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenha um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!